Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em parceria com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Eu vou ter o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, nesse momento, meu amigo Josinaldo Leal, advogado especialista em oratória jurídica. Nós vamos discutir, inclusive, sobre a importância da sustentação presencial, oral presencial, para a garantia dos direitos dos advogados e dos cidadãos e das advogadas. Ter a presença do advogado para realizar a sustentação oral é uma etapa importante do processo judicial. É aqui onde as alegações orais e as contrarrazões serão apresentadas em favor do cliente. É um complemento essencial da defesa e pode ser feita na maioria dos recursos. Recentemente, uma nova resolução estabeleceu novas regras para o julgamento em ambiente eletrônico no Poder Judiciário. Dentre elas, a de que a sustentação poderia ser feita em formato de vídeo e gravação. Após a atuação da classe, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal, recomendou que os tribunais garantissem a sustentação oral presencial. Para falar sobre esse e outros assuntos, como eu disse, se encontra aqui comigo o advogado Josinaldo Leal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Olá, Luiz. Tudo em paz. Uma grande alegria participar do quadro, discutir um tema importante, não apenas para a advocacia, mas para a sociedade brasileira, que é a atuação do advogado na sustentação oral. Você sabe que eu costumo trazer esse programa para um viés sempre ensinando a juventude que está nas faculdades. Nós somos vistos e ouvidos por uma boa parcela dessa juventude, ou não, como eu também fui um aluno popular, que frequenta os bancos de faculdade. E aí, quando você entra, a primeira coisa que você começa a aprender é o óbvio, que é o que é sustentação oral. O que seria a sustentação oral dentro de um processo? A sustentação oral, eu digo sempre, inclusive aos meus alunos em sala de aula, é um momento sublime da atuação do advogado em um processo judicial ou administrativo. É a oportunidade dele expressar seus argumentos e buscar de forma persuasiva o convencimento do julgador sobre a tese que está sendo discutida. Em alguns casos, Luiz, a depender da natureza do processo, é a única oportunidade que o advogado tem de se expressar oralmente perante o julgador. Daí essa importante atuação do advogado. É uma prerrogativa da advocacia, assegurada em nosso estatuto. O advogado, inclusive, como um profissional atuante e citado no texto constitucional, tem a grande missão de ser um auxiliar essencial do andamento da justiça. A sustentação oral é essa manifestação oral do advogado perante os julgadores, quando ele atua como recorrente ou como recorrido, manifestando ali a prima facie da ampla defesa e do contraditório, que são princípios também de ordem constitucional. A sustentação oral, eu vou fazer uma pergunta enquanto aluno, para colocar aqui na condição de aluno, enquanto você é professor de faculdade. Mas eu perguntaria, professor, a sustentação oral existe para o direito desde que ele se entende como regra moral da sociedade? Eu gosto dessa observação que você faz, porque a expressão oral do advogado, ela é tão clássica quanto a própria atuação do advogado. Então, desde a Grécia Antiga, os grandes tribunos eram oradores e faziam uso dos púlpitos para convencer e obter o resultado da proteção de direitos da própria sociedade. Então, historicamente, a atuação do advogado é vista por essa importante ferramenta, que é a sustentação oral. Inclusive, Luiz, a sociedade, de um modo geral, muitas vezes toma como a própria expressão do exercício da advocacia ver um advogado expressar oralmente. Se a gente for analisar e fazer uma simples consulta popular das pessoas leigas do direito, se perguntar como você imagina um advogado atuando, as pessoas terão uma percepção muito nítida de imaginar um advogado na tribuna, argumentando, gesticulando, buscando convencer
um julgador sobre um processo. Então, é impossível dissociar a atuação do advogado dessa grande necessidade de intervenção oral, que é uma habilidade que precisa e deve ser também desenvolvida pelo profissional. Sempre foi 15 minutos? Pronto, a nossa previsão de tempo está regulamentada no próprio Código de Processo Civil, no artigo 937 do CPC. Então, não é um favor dos tribunais, é uma delimitação de tempo legal, e eu diria que é um tempo suficiente, mas que, infelizmente, tem sido uma queixa da advocacia que muitos tribunais e turmas recursais, por resoluções, têm buscado suprimir a atuação da advocacia. Há tribunais, inclusive, que, quando o advogado ocupa a tribuna, é advertido que ele tem apenas 5 minutos, quando a nossa previsão legal, que é uma lei federal, o Código de Processo Civil, estabelece 15 minutos. Então, toda essa discussão em torno da atuação do advogado passa justamente pela possibilidade de reduzir prerrogativas da advocacia, que precisam ser asseguradas e respeitadas, porque o advogado é a maior expressão da manifestação de um Estado democrático de direito, quando ele busca assegurar direitos fundamentais de todas as pessoas, de todo cidadão. A gente sempre falou aí sobre a questão das prerrogativas. Essa questão essa mudança de ideia quanto à sustentação oral, ela aparece a partir de que sentido? Por que ela foi colocada como, olha, vamos tentar trazer isso gravado, porque eu acho que o céu é azul, o mar é vermelho. Por que aconteceu isso? Por que chegou a esse ponto? Esse dado é um dado muito pontual, que é um discurso dos tribunais. Nós tivemos, evidentemente, nas últimas décadas, uma ascensão do acesso à justiça. Mais pessoas passaram a reivindicar seus direitos, buscar a proteção junto ao judiciário, e o número de processos é uma realidade crescente no Brasil. E nós precisamos entender qual é a justificativa dos tribunais, no sentido de, a cada tempo, em especial no tempo atual, a discussão da Resolução 591 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, busca empregar celeridade à prestação jurisdicional. Entender que a atuação das sustentações orais presenciais na tribuna implicaria no aumento de tempo das sessões de julgamento e, consequentemente, numa diminuição dos processos a serem julgados. Mas é preciso ter cuidado com essa preocupação, Luiz. Todos nós queremos uma prestação jurisdicional célere, rápida. A sociedade clama isso, tanto é que a Constituição impõe um direito fundamental, que é a duração razoável do processo judicial. Mas não podemos confundir essa celeridade com rapidez excessiva e comprometimento de princípios fundamentais. Então, os tribunais justificam a necessidade de envelopar a manifestação do advogado em um áudio ou em um vídeo, que isso implicaria ganho de tempo, julgamentos mais céleres e diminuição da estrutura do judiciário. Mas nós não podemos ter esse diálogo mediante o comprometimento de prerrogativas, não apenas da advocacia, mas de direitos fundamentais. Então é preciso a realização de um diálogo efetivo entre os tribunais. A própria OAB, pelo Conselho Federal, tem sido absolutamente atuante, emplacou essa briga para assegurar as prerrogativas da advocacia e garantir a sustentação oral como algo essencial ao exercício profissional. Mas, ao outro lado, esse diálogo precisa ser pertinente, no sentido de que precisamos de respostas judiciais rápidas. Sim. Isso não vai implicar um aumento de atuação dos tribunais e sem implicar redução das garantias da advocacia. Você é professor de que faculdade? Eu sou da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Já há um bom tempo já? Meu concurso é de 2013. 2013? 2013. Sua cadeira lá qual é? Dentre as cadeiras de direito privado, direito civil, direito consumidor, também a cadeira de oratória jurídica. A oratória é um tema que me fascina já há um bom tempo, por entender que a comunicação é algo essencial para todos nós, mas para o profissional do direito é algo intrínseco, que precisa ser aprimorado, precisa ser estudado. Eu, inclusive, Luiz, sou um defensor de que na própria formação educacional, desde as primeiras séries, o desenvolvimento de alguns temas precisa ser pautado, dentre eles o da comunicação.
Você sabe que quando a gente fala em relação à oratória, e aí eu me lembro dos meus tempos, eu tenho 54 anos. Jovem. Saí da faculdade há pelo menos uns 3, 4, por aí. 3, acho que 3, porque o Covid tira o referencial. referencial. E uma das coisas que mais eu observava é que na hora que o professor ou a professora colocava o colega ou a colega para ir à frente, para poder defender aquele ponto ali do teste, todo mundo pulava fora. Exato. Todo mundo pulava fora. Agora, com um detalhe importante. Não havia, e aí eu estou falando isso, e me perdoe se algum dos professores, amigos e amigas, me disseram isso, não havia uma conscientização por parte do corpo de professores em dizer que, olha, o que você está fazendo aqui, em verdade, é algo que um dia você possa vir fazer dentro de um tribunal, num processo. Então, não tome isso aqui como um ponto a mais, um ponto a menos. Perfeito. Tome como primeira aula que você vai ter de sustentação oral. E dizendo, e parafraseando o que você está falando aí, não existe nas faculdades um momento que você tenha aula de sustentação oral. Isso. Como fazer? E aí, você tem feito esse papel na sua faculdade, na sua sala de aula? É um ponto que eu também gosto de destacar, Luiz. A minha vida na docência já ultrapassa os 20 anos, embora a aparência seja de desgaste. Eu me considero ainda jovem. Você está bem na fita. Mas nesses 20 anos é um ponto que eu tenho alimentado nos alunos. E justamente eu faço essa crítica ao ambiente universitário. Essa vulnerabilidade do estudante, não só no curso de Direito, mas em outras formações, acaba não sendo aperfeiçoada. E a faculdade, as universidades pecam nisso. Então, a dinâmica que muitos professores utilizam é a realização de seminários. E alguns alunos têm a percepção ali que o professor está querendo passar para ele uma atividade ou se ver livre da docência em sala de aula, mas não. Ali é um importante momento para o aprimoramento dessa habilidade comunicativa. Eu lhe trago um dado, Luiz, importante. Hoje, as camadas são denominadas por gerações. E recentemente foi divulgado um estudo em que as empresas de recrutamento no Brasil têm evitado contratar profissionais da dita geração Z. Isso me chamou a atenção. Uma geração altamente tecnológica, vivenciamos a era digital e como não encontrar esse casamento perfeito. E nessa pesquisa foi constatado que a grande dificuldade que afasta esses profissionais é a dificuldade de se expressar verbalmente, de se comunicar, de desenvolver um raciocínio de início, meio e fim. E muitas vezes pela redução dessas atividades que a tecnologia aprimora. Só para ficar em outro dado, em Londres se constatou recentemente que ocorreu uma diminuição do QI do taxista londrino, comparando com décadas anteriores. E a pesquisa constatou que a atribuição disso era o uso massivo dos aplicativos e ferramentas de geolocalização. O taxista, 2 décadas atrás, ele raciocinava que rua, que beco, que avenida ele tinha que pegar para correr do trânsito. Hoje ele simplesmente dá um comando em um aplicativo e a sua capacidade cognitiva cada vez mais é reduzida, impondo restrições. Temos que saber utilizar as ferramentas a nosso favor e não simplesmente suprir a nossa capacidade comunicativa. Vou fazer o seguinte, eu vou no intervalo comercial, eu volto daqui a pouco conversando com o advogado Josinaldo Leal aqui, a gente falando sobre sustentação oral e o papel, a importância da sustentação na defesa do cidadão. A gente vai ao intervalo e volta já. De volta com o advogado Josinaldo Leal falando sobre sustentação oral. Você dizia no primeiro bloco, no intervalo do primeiro bloco, que essa questão da perda da capacidade do raciocínio, no sentido lógico, tem uma pesquisa que foi feita em Londres, na Inglaterra, colocando os taxistas como algo que pensava menos porque os aplicativos estavam aí em voga. Como é que a gente pode fazer para poder trazer para a nova advocacia, essa que vai vir nos próximos anos, que chega agora no final do ano com novos formandos em direito? Como é que a gente pode fazer? Isso é uma pergunta que, inclusive, está fora do nosso script, mas eu acho importante perguntar.
e até pela sua defesa na sustentação oral enquanto entusiasta, o que é que a gente pode fazer para diminuir esse ato entre a nova advocacia, essa que vai vir, e a necessidade da sustentação oral nos tribunais? Cada vez mais eu reputo como algo relevante e essencial uma adequação tecnológica. Os novos profissionais da advocacia, eles não podem fechar os olhos para essa crescente tecnológica das ferramentas. Mas algo que eu reputo essencial, o volume de leitura. E eu digo isso aos meus colegas advogados, digo isso substancialmente aos meus estudantes, meus alunos. Quanto mais leitura o acadêmico ou o profissional de direito fizer, ele aumenta o seu vocabulário, aumenta habilidades comunicativas e, consequentemente, ele terá um poder de presença mais expressivo no âmbito da tribuna. Nós não podemos, Luiz, fechar os olhos para as novas ferramentas, mas precisamos utilizar elas. Eu faço um comparativo com a minha caminhada profissional e me recordo, o pessoal da minha geração vai se recordar disso. Lá atrás, na minha adolescência, meus pais compravam uma enciclopédia Barça para a gente fazer leitura e aprender a saber responder às perguntas. A geração hoje é um momento diverso. As respostas já estão no mundo, já estão acessíveis. O pulo hoje do gato, eu diria, do caminho das pedras, é você saber fazer perguntas. Então hoje a gente estuda para perguntar adequadamente. No passado a gente estudava para responder adequadamente. As respostas para tudo está acessível. Mas se o profissional não faz leitura, a sua dinâmica de atuação na tribuna é comprometida. Então, a primeira dica que eu dou à advocacia, e principalmente aos estudantes que estão se preparando para o exercício profissional, leitura. Leiam bastante. Mas não é apenas leitura técnica jurídica, você pode ter e deve ter um acervo de leitura que lhe permita enriquecimento. Por que eu digo isso, Luiz? A atuação do advogado na tribuna não pode ser mecanizada. Ele precisa dar vida ao seu discurso, aos seus argumentos, trazer elementos persuasivos. O advogado precisa na tribuna dominar a arte do storytelling, precisa saber contar histórias que atraiam a atenção dos julgadores e efetivamente busque o convencimento. Sim. E como fazer isso sem ler? Hoje, infelizmente, a gente tem se deparado com a geração que tem uma restrição grande à leitura. Em verdade, não só uma geração, hoje, infelizmente, toda uma sociedade lê muito menos. Se você colocar nesse estúdio aqui que estamos e a gente fizer uma enquete rápida, talvez de nós 6 aqui, talvez só Beatriz, nossa colega das redes sociais, Beatriz Bisolara, seja a única que leia. E você, que trabalha diretamente com isso. Eu, enquanto jornalista, razoavelmente, mas acho que os outros 3 aí ninguém lê, não. Precisamos disseminar essa cultura, então, cada vez maior na nossa vida, porque quanto melhor o seu volume de leitura, melhor. Não é apenas um quantitativo. Sim. Porque tem pessoas que simplesmente colocam como ponto, já li 10, 20 livros, mas não assimilou nada. E o que é pior, não aplica nada do conhecimento. Então a pessoa pode ler apenas um livro, absorver um conhecimento e aplicar e ter um resultado extremamente positivo. E esse é o grande segredo da advocacia. Leitura, essencialmente. Qual é o problema que ficou causado pela resolução? Qual o problema que essa resolução trouxe para a advocacia? A resolução 591/24 do CNJ, Luiz, chamou a atenção da advocacia e da própria sociedade por conta de um dispositivo específico. O artigo 9º dessa resolução traz, com um cenário de faculdade, o permissivo do advogado encaminhar a sua sustentação de forma gravada em áudio ou vídeo, postando isso no sistema, substituindo a atuação do advogado na sustentação oral presencial. Eu, particularmente, e é um movimento da advocacia, entende que isso efetivamente viola prerrogativas da advocacia, promove uma restrição da atuação profissional no pleno exercício da sua vida profissional, mas, acima de tudo, ataca frontalmente pilares constitucionais, porque limita a ampla defesa, limita o contraditório, prejudicando a defesa dos direitos do jurisdicionado. Então, essa resolução, quando trouxe essa previsibilidade,
acendeu um grande alerta da advocacia de que os tribunais caminhariam no sentido de substituir as sustentações orais presenciais por sustentações orais gravadas. E há uma frase que ficou emblemática do presidente do Conselho Federal da OAB, no sentido de que vídeo gravado não é sustentação oral, porque ela justamente não traz ali os atributos positivos que a atuação presencial do advogado permite na tribuna. O olho no olho, né? O olho no olho, a humanização do tratamento, a percepção, eu diria, da atuação técnica do Luiz, permitindo o advogado sentir o termômetro da tribuna, que muitas vezes é passado por uma expressão facial do julgador, por um movimento de mãos ou por um simples olhar. E o advogado mais atento, ele pode perceber ali que é o momento dele mudar o tom da sua atuação, mudar o vetor de um discurso ou mudar simplesmente a estratégia. E isso gravado em um áudio ou em um vídeo não é possível. Um outro ponto que eu gosto de destacar, que muitas vezes não é percebido pela advocacia. Eu costumo capacitar advogados para realizar sustentações orais em cursos, em livros que eu tenho publicado, e meus estudantes dizendo estratégias. Uma delas, na tribuna eu posso ter o advogado do recorrente e do recorrido. O advogado do recorrido, ele ocupa uma condição vantajosa e especial. E ele precisa saber utilizar isso, porque ele vai falar, Luiz, após a sustentação do recorrente. E o advogado habilidoso, ele tem um momento ali de quebrar as objeções que foram criadas pelo colega anteriormente. Agora imagine se a sustentação for gravada para um e para outro. O advogado do agravado, do recorrido, do apelado, perde a oportunidade de aplicar essa importante estratégia. Porque objeções vão ser trazidas em favor de uma parte e ele teria ali a oportunidade imediata de convertê-las, de persuadir o julgador de que a manifestação do colega que ocupou a tribuna é equivocada, ou até premissas de ordem pública, ou uma questão de nulidade, passa despercebido no implemento do julgamento. Então, a humanização do julgamento, o olho a olho, a oportunidade dessa percepção fica comprometida, o uso de estratégias de percepção fica comprometida. Eu entendo que a ausência dessa dinamicidade do julgamento presencial encurta o nível das discussões jurídicas, que elas, na verdade, precisam ser aprimoradas, e são aprimoradas com o debate. O debate enriquece, a troca de entendimentos faz com que o tribunal possa evoluir no julgamento de uma causa. Quando eu suprimo isso, eu estou prejudicando a advocacia e também diretamente a própria sociedade, os jurisdicionados. A resolução aconteceu. Então, vamos lá botar entre a resolução e a manifestação do presidente do CNJ. Como é que ficou a advocacia nesse período? Porque a resolução, ela era impositiva, ela era apenas indutiva, que, olha, fica à vontade de cada tribunal, agir da forma que bem entender. Como é que isso ficou para a advocacia? Chegava lá, o juiz falava, o desembargador, sustentação oral, doutor, o senhor manda por vídeo que depois eu olho. Como é que ficou isso? É uma crítica que, inclusive, a advocacia faz em determinadas atuações do CNJ, e eu gosto sempre de ter essa oportunidade de fala. O CNJ tem uma atuação destacada no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, isso é inequívoco, trouxe inovações que permitiram inúmeros benefícios à prestação jurisdicional. Mas há uma crítica severa da advocacia que muitas resoluções do CNJ têm uma conotação legislativa, e não é uma atribuição do CNJ legislar. E essa resolução, embora não tenha um caráter vinculativo, ela dá um direcionamento para os tribunais que a experiência na advocacia tem percebido que são abraçadas. E a tendência dos tribunais é implementar esse tipo de restrição cada vez maior. Então, hoje, nós temos uma manifestação do ministro Barroso, do Supremo, determinando a suspensão dos efeitos dessa resolução. Foi uma determinação. Isso, a OAB conseguiu isso junto ao próprio Supremo, na presidência do ministro Luiz Barroso, também do CNJ, não suprimiu a resolução ainda. A gente espera que ela seja, mas hoje a aplicação desse artigo 9º está suspensa,
por uma manifestação do próprio ministro Está suspenso Barroso. em plenário mesmo? Sim. E de ofício? De ofício, mediante uma decisão atendendo um requerimento da OAB, e o próprio ministro diz isso expressamente, atendendo um pedido da OAB, Conselho Federal, mas também por uma posição pessoal do próprio ministro, recomendando que os presidentes dos tribunais estaduais não implementassem essa restrição do artigo 9º. Mas se a gente for olhar em uma percepção mais ampla, admitir que a sustentação oral passe apenas a ser na modalidade gravada, ao meu entender, é admitir a supressão da sustentação oral no direito brasileiro. Nós já temos hoje, o STJ admite a entrega de memoriáudios, em que o advogado envia um áudio com seus memoriais para o ministro. Então, substituindo a atuação do advogado diretamente ou presencialmente com o ministro, de forma antecipada ao julgamento, que é uma importante atuação do advogado. Muitas vezes, na entrega dos memoriais, ele tem a oportunidade ali de chamar a atenção para um detalhe da tese, uma prova específica. Agora, imagine o envio de áudio de memoriais, o envio de áudio de uma sustentação oral. Quem assegura a advocacia e a sociedade brasileira que esses áudios serão ouvidos? Há estudos, Luiz, que apontam que, ultimamente, o nosso tempo de atenção, de retenção de tela, tem diminuído significativamente. A média no Brasil já foi de 2,13 minutos. Atualmente se dizem que é de 47 segundos o tempo para você perder a atenção e o foco. Agora imagine um ministro, um julgador, ouvindo um áudio de 15 minutos. Nunca. Esqueça. Assistindo um vídeo de 15 minutos. Esqueça. Então isso efetivamente traz um prejuízo significativo ao próprio jurisdicionado. Meu tempo está acabando, tem 1 minuto. Vamos lá. Quais são as ações que a OAB está impetrando aí na defesa da sustentação oral? O que é que vocês Perfeito. estão fazendo? A OAB, pelo Conselho Federal, apresentou no Senado um projeto de emenda constitucional, a PEC 30/2024, que busca, dentre outras modificações do nosso sistema legislativo, judiciário, inserir na Constituição Federal, no artigo 133 da Constituição, que traz a prerrogativa do advogado ser essencial à justiça, a inserção de um parágrafo único assegurando o direito do advogado realizar sustentações orais em todos os processos judiciais e administrativos. A PEC tramita e a gente acredita que vamos ter avanços próximos. Meu amigo Josinaldo Leal, advogado especialista em oratória jurídica. Eu quero agradecer sua presença aqui na nossa TV Alba. Muito obrigado. Acho muito importante o papel da advocacia nessa defesa. Essa defesa, eu, enquanto comunicador, não abro mão desse detalhe, porque isso eu sei a diferença que faz. Mas eu quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço e parabenizo toda a equipe, toda a direção por esse trabalho, sem sombra de dúvida, social, levando conhecimento jurídico para a sociedade e para os profissionais do direito. Também para os estudantes de direito nas faculdades. Isso que é mais importante. Vou ficar por aqui, eu volto no próximo programa, aqui com Direito ao Ponto, direto da TV Alba. A todos um grande abraço, ótima semana.